Graça e paz de Jesus, ainda trazendo reflexão sobre o livro de Jonas, que eu tenho feito minha devocional e tem me impactado bastante. Cada tempo novo que a gente estuda o livro que a gente já estudou antigamente, Deus vem com ministração nova. Isso é muito interessante. E chegando no capítulo 3 de Jonas, logo depois que Jonas é vomitado pelo peixe, que há um arrependimento diante da sua fuga de Deus, a gente percebe que Jonas não só desobedeceu na sua fuga, mas também desobedeceu no seu arrependimento, ou na sua obediência. Jonas foi um desobediente na sua desobediência e na sua obediência. E por que eu falo isso? No finalzinho do capítulo 2, Jonas ele se coloca como alguém que é muito diferente dos ninivitas. Ele começa a dizer assim: Deus, eu não sou como esses que adoram os ídolos. Eu, ao contrário, vou oferecer um sacrifício a ti. Ele literalmente está dizendo assim: eu vou fazer a tua missão, mas eu não sou feito esse pessoal. E essa é a grande resistência do coração de Jonas. Como é que Deus está mandando ele para aquele povo? Isso está logo no verso do capítulo 8, do capítulo 2. No verso 8, 2 ele fala: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas ele é diferente. E você percebe que essa atitude dele é assim, porque no capítulo 3, uma cidade com a extensão que só poderia ser percorrida em 3 dias, fala que Jonas pregou a palavra que Deus tinha dado a ele em apenas 1 dia. Jonas pregou de maneira indiscriminada, rápida e talvez com uma ferocidade, dizendo assim: ó, Deus vai trazer juízo sobre vocês. A violência de vocês chegou a Deus, o juízo dele vai cair sobre vocês e vocês não tem mais jeito. Deus mandou trazer a palavra dele. E essa era a palavra que estava lá, né? Que a palavra do Senhor: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade sobre a minha presença. Então ele falou: a maldade de vocês subiu até Deus. Ele vai destruir vocês. E talvez ele fale isso correndo. Usain Bolt, né? Ele sai falando e assim: não tem jeito para vocês. E o que acontece é que, capítulo 3, o povo de Nínive se converte, apesar desse profeta insensível ter feito do jeito dele, tudo isso ser de uma maneira tão estranha. Deus usa o profeta desse jeito. E aí 2 grandes coisas que eu queria trazer para a gente aqui. O poder, a ação é de Deus. E isso é humilhante. Não importa quanto a gente se envaideça, quanto a gente se ache, quanto a gente acha que tem habilidade, mas quando Deus quer fazer, Ele faz, independente de quem nós somos. Isso é muito importante a gente lembrar. Que embora Deus nos deu habilidades, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu tudo, não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer. E mesmo Jonas aqui com a sua cabeça dura e desviado do seu foco, Deus queria salvar Nínive. E Ele fez isso apesar do seu profeta. Então não é sobre nós, é sobre Deus. E isso é muito importante, isso nos traz humildade, isso quebra a gente. Por outro lado, isso nos dá um descanso muito grande. Quando nós estamos fracos, sentindo a gente, de uma certa maneira, sem habilidade suficiente, sem a capacidade de Deus desvar, a gente sabe que isso também é sobre Deus, não é sobre mim, é sobre você. Por outro lado, uma coisa que mexe muito mais comigo é que insensibilidade Jonas teve e que muitas vezes eu tenho, nós temos. Nínive estava quebrantando o coração do Senhor. Deus não estava feliz por uma cidade que seria destruída por causa do seu pecado. Isso quebrou o coração de Deus. Isso fazia o coração de Deus literalmente estar triste. Porque é isso que a linguagem que Deus usa no capítulo 4 para Jonas. Assim: Jonas, por que você não se compadece com que eu me compadeço? Esse era o problema, assim: por que você que é meu representante não se importa com o que eu me importo? Por que você não se interessa pelo que eu me interesso? Jonas estava triste por uma árvore que tinha dado sombra a ele e morreu. E ele ficou irado com isso. Mas ele não estava irado pela possibilidade de muitas, milhares de pessoas morrerem pelo seu pecado. E Deus estava triste por essa possibilidade. Jonas não chorava pelo que Deus chorava.
Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos e vocês não quiseram. Essa foi as palavras de Jesus, olhando a cidade de Jerusalém de um povo perdido e distante. E ele chorou por isso. Acho que a gente tem uma arrogância tão grande, sabe? A gente olha os outros como se fossem os outros e nós, os santos. Os pecadores e nós, os cristãos. Aqueles que não conhecem a palavra e nós que conhecemos, e nós cometemos um pecado terrível como Jonas. Eu que adoro o Senhor e aqueles idólatras. Todos nós estamos numa mesma situação. Todos nós, se não fosse a graça de Jesus sobre nós, quem éramos nós? Essa graça que nos salvou, esse evangelho é o mesmo que nos salvou gratuitamente e continua sendo um presente que foi nos dado para ser dado para outra pessoa. E Deus quer que eu me importe com os outros, que eu seja amigo de verdade, não amigo de interesse. Deus tem me dado grandes oportunidades nessa pandemia de ser amigo de verdade, de pessoas que eu não teria oportunidade, pessoas que não são cristãos, e que eu tenho aprendido muito com elas. Que Deus tem me dado a oportunidade de amar de verdade e me perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque eu já vi que o Senhor está muito mais interessado nessas pessoas do que eu estava, mas eu quero estar. Eu quero ouvir elas. Eu quero estar disposto, eu quero servir elas, porque eu percebi já que o Senhor já estava aqui antes de eu chegar. Eu percebi que o Senhor estava interessado nelas antes de eu chegar. E eu quero ter esse interesse como o Senhor tem. Eu quero me compadecer com as dores e as angústias que eles têm, como o Senhor já está. Eu quero, Deus, me importar com a vida deles, porque o Senhor não está satisfeito com isso. Eu quero o melhor para eles. E eu quero o melhor para eles como o Senhor quer. Então eu não quero ficar em paz se o Senhor não está em paz. E eu preciso orar por isso. Isso é intervir, isso é orar, isso é intercessão. E a gente sabe que a salvação de alguém não acontece pela nossa palavra, nem só pelas nossas ações, muito menos. Acontece especialmente dizer assim: Deus, eu não consigo, eu estou indo. Usa minha boca, usa minhas ações, mas eu sei que se eu não converter o coração, não vai acontecer. Então que Deus nos ensine através de Jonas. Deus não quer que a gente seja como Jonas, assim: esse povo não merece tudo e eu vou pregar aqui. Eles estão perdidos, mas quer dizer, Deus, eles estão perdidos, mas o Senhor ama, e se o Senhor ama, o Senhor certamente os alcançará. E eu quero ser instrumento em tuas mãos. Deus quer usar você, não importa. Deus quer me usar, não importa em que condições nós estamos. Seja usado por Deus. 2. Ouça com atenção os dramas dos outros e chore pelo que Deus chora. Ria com o que Ele ri. Deus te abençoe. Um abraço.